Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto. E hoje, meus amigos, nós vamos tratar sobre vários tópicos importantíssimos do que está acontecendo no mundo, nessa grande operação, que é um verdadeiro efeito dominó, como foi muito bem exposto pelo nosso queridíssimo amigo JP, que esteve hoje no canal do Dr. Michael Salla, dando detalhes sobre esta mega operação. E as pessoas precisam entender o que está em jogo, quais são as prioridades do Loirão. Tem muitas pessoas que, infelizmente, acreditam que o Loirão está governando para alcançar metas na superfície, para tentar garantir o seu sucessor, por exemplo, republicano. Não, mesmo porque o Loirão sabe muito bem sobre a linha do tempo, ele sabe sobre 2027, até o JP está a par disso, Ross Contart, John Ramirez, Dr. Steve Greer, lembrando que o Dr. Steve Greer está prestando assessoria ao Marco Rubio. Então o tempo urge. Loirão não está preocupado com a sua em garantir o seu sucessor. Se você tem essa percepção, você está ligeiramente equivocado. E muitas pessoas imaginam o seguinte: o Loirão está fracassando em várias metas, porque teve as eleições estaduais e os democratas saíram vencedores. Meus amigos, qual foi o recado do Loirão quando ele foi indagado sobre essas questões? Ele simplesmente disse: assim começa, agora vai começar. Loirão está usando a força da sua caneta e do seu cargo para desmantelar essa estrutura de poder espúria com vários tentáculos no mundo. Então, sem revelação, entenda o que eu vou falar para vocês, sem a revelação, o que vai acontecer? Gidi Vence talvez consiga ser o próximo presidente republicano e será cooptado pela DS. É isso que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Será o quê? Sufocado pelo poder dos Majestic 12. Então não adianta nada, não resolve nada. É claro que, vamos supor, Brasil, vamos ter um presidente, quem sabe, de extrema esquerda ou um presidente globalista. Essas são as opções. Não existe boa opção. A única opção para a humanidade é a revelação e a entrega das tecnologias. E isso tem que acontecer em tempo recorde. Então, Loirão está embrenhado, compelido, de corpo e alma, envolvido, assim como a Aliança da Terra, para resolver esta questão. Questões ideológicas, políticas, são secundárias. Na verdade, são apenas uma fachada. É, uma fachada. Vou dar um exemplo aqui. A gente já abordou isso, mas infelizmente tem pessoas que, não conseguem assimilar. Os porta-aviões, a operação na Venezuela. Vocês acreditam mesmo que a prioridade é derrubar o Madurinho? Meus amigos, a prioridade é as arcas. É a arca que está na Costa Rica. Inclusive, do JP deixou isso explícito. O nosso comandante-chefe está preocupado agora. A sua preocupação número 1 é com relação às arcas e à revelação. Na verdade, tudo aquilo que está acontecendo é apenas uma cobertura para a ação da suposta, aliás, isso já é iminente, ativação das arcas, que já está por um fio, e a entrega das tecnologias. Pois bem, então tenham esta percepção e eu vou demonstrar isso para vocês por A mais B. É muito importante, meus amigos, vocês consumirem boa informação. Porque, assim, um analista de geopolítica tem todo o respeito por todos os analistas, analista também de política nacional, ele tem visão restrita. Ele não vai colocar na equação a questão da exopolítica. E a questão da exopolítica é o que, de fato, move toda essa máquina. É o que faz, aliás, é a verdadeira intenção de todas as ações políticas da superfície. Então vamos decolar a nossa espaçonave. Maravilhoso. Aqui, meus amigos. Pois bem.
Os analistas, meus amigos, estão perdidinhos, assim, completamente perdidos. Eles não entendem as ações do Loirão. E sabe por que não entendem? Porque alguns poucos ainda consideram a ADS da superfície. Agora, quase todos, tá? A gente pode colocar aqui praticamente todo mundo, 100%, ignora o Majestic 12, ignora que existem 150 sites negros só nos Estados Unidos, com tentáculos no mundo inteiro, que eles dominam a economia, a indústria fármaco. Isso simplesmente não existe para eles, porque envolve o fenômeno extraterrestre. E eles não querem tocar o dedo nessa ferida. Não querem. Pois bem. Loirão anuncia início imediato dos testes de brinquedinhos núcleo nos Estados Unidos. Interessante. O presidente Loirão disse que os Estados Unidos começaram a testar brinquedinhos núcleo em igualdade de condições com programas de outros países. É bom recapitular isso aqui. Isso aqui é um ótimo exemplo para vocês. Por causa dos programas de testes de outros países, instrui o Departamento de Guerra, no caso o Pentágono, a começar a testar nossos brinquedinhos núcleos em igualdade de condições. Esse processo começará imediatamente, declarou Loirão em um vídeo postado na sua rede social, fonte Sputnik Internacional. Quando as pessoas se deparam com isso, que coisa estranha, mas o Loirão é pacifista, por que será que ele está fazendo esses testes? Agora a coisa vai ficar mais complicada ainda, porque temos aqui uma contradição brutal. Na sequência. Loirão anuncia planos para trabalhar na desnuclearização dos Estados Unidos, Rússia e China. Quem quer fazer testes nucleares não vai querer promover a desnuclearização das principais potências mundiais. Isso é uma obviedade e uma aparente contradição, porém não há contradição nenhuma. O presidente dos Estados Unidos disse que os Estados Unidos podem começar a trabalhar em um plano para acabar com os brinquedinhos que fazem aqueles cogumelos. Trilateral envolvendo Rússia e China para promover a paz mundial. Que estranho, ele vai fazer testes, mas ao mesmo tempo ele está promovendo uma campanha global para que as principais potências que detêm esses brinquedinhos possam ser reduzidos, ou seja, os programas nucleares serão reduzidos a nível global, para que a paz possa ser garantida, sustentada. Somos a potência nuclear número 1, diz Loirão, e talvez estejamos trabalhando em um plano para desnuclearizar as 3 principais potências. Então vamos ver se isso funciona. E aqui, fonte oficial para vocês. China, Rússia e Estados Unidos podem trabalhar em um plano de desnuclearização, diz Loirão. Que coisa. O que está por trás disso? É bem simples. Quem não entende o jogo também não vai entender as ações. Então, primeiramente, você tem que entender o jogo. Quando você entende o jogo, isto não é, obviamente, nenhuma contradição. Não existe contradição. Loirão começou testes núcleos, alegando que outros países estavam fazendo o mesmo. E na sequência, manifestou-se sobre o seu plano de desnuclearização das principais potências do mundo. Na cabeça dos analistas de superfície, isso é no mínimo contraditório, e é mesmo. Porém, o que Loirão quer de verdade é uma distração, compreender? Uma distração para a ação militar no mundo obscuro, nos sites escuros. Lembrando que, segundo o Dr. Steve Greer, o Dr. Greer tem um mapa com a localização e ele sabe as entradas, inclusive, com vários funcionários e desertores dos sites negros. Todos esses pontos vermelhos são pontos onde existem bases underground só nos Estados Unidos, que são verdadeiras cidades subterrâneas. Um verdadeiro poder paralelo. Pois bem, aqui mapa das instalações militares dos Estados Unidos, onde ocorrem operações ilegais. Inclusive, o Dr. Greer apresentou isso no Disclosure 2.0
em 2023. Pois bem, com dados, com provas e evidências e testemunhas. Lembrando que o Dr. Greer tem o maior banco de dados do mundo, que excede inclusive o Instituto Sol. Pois bem. Interessante. Porém, o que o Loirão quer de verdade é uma distração para ação militar no mundo obscuro dos sites escuros, que chegam a 150 apenas nos Estados Unidos, sem falar Brasil, Europa, porque tem várias filiais, franquias, espalhadas pelo mundo. Assim como está fazendo com projetos de federalização do metrô em Washington, D.C. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Com o uso da Guarda Nacional nos Estados Unidos nos Estados americanos, que é apenas uma fachada para operações neste mundo obscuro. Pois bem. E aqui, meus amigos, Zero Red, fonte. Schumer, democrata, globalista, e Jeffries exige reunião com o Loirão para pôr fim à paralisação recorde do governo. Então, isso foi um caos nos Estados Unidos, porque paralisou praticamente todos os departamentos públicos, e até os militares estavam com o risco de não receber, ficarem sem pagamento. Então, foi um verdadeiro caos essa paralisação provocada pelo Partido Democrata. Com a vitória esmagadora na noite eleitoral, os democratas buscam apoio bipartidário nas eleições estaduais. Inclusive, um prefeito de Nova York, ele mesmo professa ser totalmente socialista. Que coisa. Abre aspas. Escrevemos para exigir uma reunião bipartidária de líderes legislativos para pôr fim à paralisação do governo federal, promovida pelos republicanos, e abordar de forma decisiva a crise na saúde pública, que também é defendida pelos republicanos. Claro, porque isso está afetando o serviço público. Os democratas estão prontos para se reunir com o senhor pessoalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. Escreveu o líder da minoria do Senado, Chuck Schumer, e o líder da minoria democrata, Hakeem Jeffries, em uma carta endereçada ao Loirão. Inclusive, a carta está aqui, printada na tela para vocês. Esta carta surge horas depois de Washington Post ter notificado que um pequeno grupo de senadores democratas moderados está pronto para pôr fim à paralisação governamental recorde. E o que o Loirão respondeu? Com uma frase curta e enigmática. E assim começa. Ninguém entendeu nada, obviamente. Aqueles que não têm visão além do alcance. O Partido Republicano aprendeu muito depois nessa noite passada, especialmente de que a nova cara dos democratas, DSA, Socialistas Democráticos da América. Interessante. Continuando, vitórias eleitoral democratas não conseguem gerar mobilização em massa em torno da Casa Branca, promovido por várias ONGs, a gente sabe muito bem por quem, Jorge Sorinhos em companhia, que foi um verdadeiro fracasso. Eles achavam que poderiam, através disso, destabilizar o governo do Loirão, mas não foram bem sucedidos para nossa alegria e satisfação. Continuando. O grupo Refuse é contra, ditos contra o fascismo, parceiro do movimento No King, promovido pelos democratas e financiado por ONGs de origem obscura, planejou operações de manipulação da opinião pública com o objetivo de influenciar o governo do Loirão antes das eleições de meio de mandato de 2026. Considerando o ímpeto gerado pelos resultados eleitorais da noite anterior, seria de se esperar que esse grupo de fachada, formado por bummers, esquerdistas desequilibrados, pagos, conseguisse mobilizar mais apoiadores em lares de idosos, mas assim como no último protesto do No King, fracassou completamente. E Loirão respondeu apenas, e assim começa. Pois bem, de forma enigmática. Prestem atenção. Loirão não está governando para reeleger um candidato. Ele está se lixando para o seu eventual sucessor. Seja ele vence que vai ser o sucessor, ele realmente não está preocupado com isso. É a última coisa, é a última das preocupações do Loirão. Ou fazer um governo populista. Fazer um governo populista, agradar o povo, para garantir um candidato republicano nas próximas eleições. Essa não é a preocupação do Loirão. Ele está usando a sua posição, a sua caneta,
para combater uma organização transnacional ilegal e criminosa, que conhecemos como DS. É isso que ele está fazendo. Esta é a sua prioridade. Número 1. Ele sabe sobre o 3 e Atlas. Vocês acham que não? O JP deixou bem claro, ele está a par de tudo. As mudanças geofísicas, que são iminentes, já estão batendo a porta. E sobre a necessidade de eliminar o status quo. Aliás, o próprio Dr. Greer falou, o mundo não vai aguentar continuar no status quo até além de 2027. Dr. Greer, Dr. Steve Greer. Alguém vai dizer assim, mas é só o Dr. Greer. Não. Ross Contat fala, afirma categoricamente, veja que ele é uma pessoa responsável, que isso é sussurrado nos corredores do Congresso, da NSA, das agências de inteligência dos Estados Unidos, inclusive no Pentágono. Bom, se os agentes de inteligência estão a par dessa grande transformação, desse grande evento, vocês acham, meus amigos, que eles estão preocupados com as eleições, com as próximas eleições, e em garantir um sucessor republicano? Pasmem, pasmem. Se você pensa assim, você está em Nárnia. Infelizmente, ainda continua na Matrix. Infelizmente. E é bom começar a rever os seus conceitos. As mudanças geofísicas iminentes e sobre a necessidade de eliminar o status quo antes do término do seu mandato. Isso tem que ser resolvido apenas no máximo 2027, 2028, ou seja, antes do seu mandato. A maioria das fontes, e o próprio Chris Bledsoe confirma. A única coisa que efetivamente vai acabar com a alienação e a manipulação da humanidade é a revelação. Infelizmente, tem pessoas que pensam assim, se os socialistas, a esquerda, cair, né, for dissipada, for extirpada, o mundo viverá em paz. E nós teremos um mundo de prosperidade e harmonia. Não. Enquanto os Majestic 12 existirem, não haverá paz, não haverá harmonia. Lembrando que eles trabalham em ambos os lados. Lembre-se que grande parte do Partido Republicano foi totalmente cooptado pelos Majestic 12. Eles têm agentes infiltrados em todos os lugares. Todos os partidos políticos. Todos, sem exceção. Tem muita gente que fala assim, o Tarcísio, porque o Tarcísio é a esperança do Brasil. O Tarcísio é globalista. Acorda, meu filho. Adora Davos. Já esteve em Davos não sei quantas vezes. Às vezes as pessoas precisam de um choque de realidade. Todas as mazelas da humanidade existem por causa desse maldito segredo. Por isso que existe pobreza, por isso que existe corrupção, por isso que existe extrema esquerda. É um subproduto dos Majestic 12. Você tem que ter essa compreensão. Caso contrário, você continua na Matrix. Este é o único objetivo real pelo qual o Loirão está lutando. Único, exclusivo. O resto é resto. Tá? O resto realmente não é relevante. Pois bem, vamos dar continuidade. Meus amigos, olha, vejam só. O objetivo da Venezuela é um objetivo secundário. O principal objetivo é acionar as arcas. Porque se as arcas forem acionadas, o próprio JP falou, o mundo muda completamente. E você não vai precisar lançar um míssil. Você não vai precisar de um ato truculento. Simples assim. Isso que vai efetivamente resolver os problemas do mundo. Vamos dar continuidade. Quando o Loirão, de forma enigmática, num momento tenso, e é um momento tenso, não, porque o Loirão está derretendo, olha o que aconteceu nas eleições estaduais, foi uma derrota cachapante do governo, do Partido Republicano. Meus amigos, pasmem, pasmem. É claro que para os analistas de superfície, aqueles que estão presos ainda à superfície e acham que o mundo gira em torno da superfície, vão ter essa percepção mesmo. Ele posta calma e tranquilamente, e assim começa. Bom, para aqueles que não têm visão além do alcance e não entendem o jogo, e sequer têm noção da existência de uma organização transnacional ilegal, com tentáculos em vários países do mundo, e falando em organização transnacional, meus amigos brasileiros corajosos, que entraram em contato com James Fox, do caso Varginha Brasil 1996, inclusive os cirurgiões
que tiveram contato com a entidade não humana. Ele mesmo fala que é um anjo, foi uma experiência, assim, espiritual. Estão se prontificando a depor no Congresso dos Estados Unidos e expor o programa Legado. O programa Legado, que nada mais é que um programa de troca de naves acidentadas, entre aspas, porque, na verdade, essas naves ou OVNIs são derrubados deliberadamente através de agentes P3 e armas de pulso, armas escalares, de pulso eletromagnético. Eles fazem isso desde os anos 60 e existe um acordo entre governos. Então, o governo paralelo dos Estados Unidos tem um acordo, isso em 1996, com o governo do Brasil, assim como acontece também na China e em outras partes do mundo. Lembrando que eles não respeitam fronteiras. E existem autoridades da NSA que disseram: Loirão, assina que existe um grupo com provas materiais prontos para expor os Majestic 12 de uma vez por todas. Inclusive, eu vou trazer essa matéria inteira no sábado, porque isso é muito relevante e pode mudar o mundo rapidamente. Um astrofísico, agora esqueci o nome dele, astrofísico, está se prontificando. Por quê? Porque ele tem como ele atua numa organização TSSCI ultra secreta, ele precisa do perdão, ou seja, da anistia do Loirão, para que eles possam se apresentar no Congresso com essas provas materiais. Inclusive, isso foi sugerido pelo Greer no início desse ano. Aliás, foi uma das ordens executivas sugeridas pelo Greer ao Loirão, para que realmente esta organização transnacional possa ser exposta de uma vez por todas e as tecnologias possam ser entregues na sequência. Então, se você pensa assim, infelizmente a sua visão de mundo é pequena, é medíocre. Mediocridade, esta é a palavra. Não estou dizendo que o caso do nosso país não seja crítico, é caótico sim. Mas o que vai resolver de verdade, não só para o Brasil, mas para o mundo, inclusive para os Estados Unidos, de forma definitiva, é desmantelar essa estrutura de poder espúria. Este é o único remédio eficaz. Porque senão, meus amigos, nós teremos mais do mesmo. Talvez o Loirão consiga uma trégua de 4, 5 anos, pode atrasar a agenda deles, mas no final, nós teremos um destino trágico. Essa que é a verdade. Pois bem. Não é o fim, é o começo. Por isso que o Loirão disse, e assim começa. Onde o Loirão dá sinal verde para todas as operações em âmbito global. Lembre-se que ele disse, em frase quase que simultaneamente quando JP e Jorge Cavassalas disseram sobre uma mega operação se iniciou, onde o próprio JP foi advertido sobre mencionar assuntos sensíveis. Portanto, meus queridos, começou. E quem está dizendo isso não é só agora o JP, é o próprio Donald Trump. Mas se você não quer acreditar, se você não quer ver as evidências, não é questão desta live. Porque é só linkar com as lives de um ano atrás. Existe uma congruência, uma convergência harmoniosa perfeita. Pois bem, vamos dar continuidade. Lembre-se, não se esqueça disso nunca. Todos os problemas do mundo, todos, inclusive o Lulu, todos, a gente fica reclamando, qual é a origem dos problemas do mundo? Entenda isso de uma vez por todas. Todos os problemas do mundo existem por causa desse maldito segredo. Pronto. Essa que é a realidade. Não vamos acabar com a pobreza do mundo, não vamos acabar com os governos autoritários, ditatoriais, não vamos acabar com as moléstias, enquanto esse maldito segredo existir. Por isso que a revelação é o único remédio. É através da revelação que as medbeds serão disponibilizadas. Assim como a energia livre, assim como o novo mundo,
Através da revelação, nós teremos o contato aberto com os extraterrestres. É assim que nós vamos mudar o mundo. Não existe outra forma. Continuando. Deste maldito segredo, não vamos acabar com a pobreza do mundo e com as moléstias que nos assolam, com políticas regulatórias ou ideologias. Então, nenhum partido político vai salvar o mundo. Não é o Partido Republicano, não é os conservadores, muito menos os partidos progressistas. A única maneira de fazer isso é com a entrega dessas tecnologias. A única. Dr. Steve Greer, um homem lúcido. Um homem que está numa luta incansável. Verdadeiro, o Dr. Greer é imparável para que isso aconteça. Inclusive, daqui 2 dias, ele vai promover um mega evento de contato para mudar o campo morfogenético do planeta Terra para que esse processo possa ser acelerado o mais rápido possível. Quando George S. Pinto, tá aqui ele, na foto, desculpem, voltou com um relatório sobre os alemães da SS e descobriu os princípios da energia livre e sugeriu que queria liberar a energia livre, arrumaram um acidente para ele. Isso foi na década de 50. Pois bem, recapitulando. É importante recapitular, meus amigos, porque, sabe por que eu estou falando esse tópico? Porque no grupo do Telegram eu vi 4, 5 pessoas dizendo, mas o Loirão está perdendo. Loirão, olha o que aconteceu, a paralisação do governo, olha o que aconteceu, as eleições estaduais. Pois é, está na hora de realmente ter o despertar do despertar. Principais tópicos da entrevista do Dr. Greer no canal do Clayton Morris. Olha o que o Dr. Greer falou na cara do Clayton Morris. Estamos convencendo e mostrando aos senadores. E o senador a gente sabe quem é. Porque essa aqui é uma entrevista relativamente antiga, porém, eu tenho atualização dela. E os senadores é o Comitê de Inteligência do Senado, que é presidido pelo Marco Rubio, no qual o Dr. Steve Greer está dando assessoria. Está entregando de bandeja vários nomes que integram essa organização transnacional ilegal nos Estados Unidos, assim como a localização exata dos sites negros. Tanto é que, na sequência, começou a federalização do metrô de Washington, D.C., Guarda Nacional, intervenção em mais de 19 estados diferentes, e agora vai se expandir para todo o território dos Estados Unidos. Esta é a ação. É isso que, de fato, irá mudar o mundo. Se o povo, mas o povo está desconfiando do Loirão, porque o Loirão está perdendo a sua popularidade, o Loirão está se lixando para a sua popularidade. Se lixando. Ele quer resolver os problemas do mundo, ele quer esmagar a cabeça da serpente, poxa! Quando que você vai entender, sem esmagar a cabeça da serpente, nós nunca teremos as Mad Bad? Isso é uma pré-condição inegociável. Mesmo porque teremos um entrave da indústria farmacêutica, do lobby, da OMS, uma barreira intransponível, sem falar do cartel bancário. Lembrando que eles controlam tanto democratas quanto republicanos. E eu vejo brasileiro. Não porque o capitão está detido, é a esperança do Brasil ou Tarcísio. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. A esperança do Brasil é o JP, poxa! A esperança do Brasil é o Dr. Steve Greer, que o Loirão está fazendo lá nos Estados Unidos. Desmantelando essa cadeia de poder transnacional. Sabe quem vai fazer a diferença de verdade? São as pessoas que vão fazer protocolo C5 daqui 2 dias. Estão comprometidas com meditação para mudar esse mundo para uma densidade superior. E o tempo urge. O 3 Atlas já está mostrando, o tempo urge. Espero que você esteja realmente assimilando essa informação. Estamos convencendo e mostrando aos senadores, membros do Congresso e agentes da inteligência que, graças aos nossos esforços, eles estão totalmente convencidos de que existem projetos negros ilegais.
com o envolvimento de empresas corporativas aeroespaciais, como Northrop Grumman, Aerospace Corporation, Lockheed Martin e afins, que trabalham em conjunto com o complexo industrial dos Estados Unidos, que é o cerne do poder dos Majestic 12, que trabalham também com o cartel bancário internacional. Sem falar do comércio de substâncias ilícitas. É ali que é o QG. De pessoas e outras coisitas más que não posso nem mencionar aqui. Pois bem. 2. O grande segredo é mantido porque a indústria de combustível fóssil gira praticamente a economia do mundo, como conhecemos. Estamos falando de dezenas de trilhões de dólares. Sim, a economia do mundo gira em torno do combustível fóssil. Agora você sabe por que eles não querem a entrega, por exemplo, da energia livre. Porque eles guardam isso a 7 chaves. Lembrando que usamos o sistema de propulsão como foguetes e queima de combustível, o que é uma tecnologia obsoleta e deliberadamente escondida há mais de 100 anos, e que poderia acabar com a pobreza rapidamente. Pena que eu não posso mostrar tudo para vocês, meus amigos. Existem cientistas que aos poucos estão recebendo downloads e tendo coragem e falando abertamente sobre a energia livre. Abertamente. Como isso foi escondido da população. Dr. Green observa que cerca de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à energia elétrica e gás no mundo. A boa notícia é que temos a solução para a crise energética e ambiental do mundo. A má notícia é que existe um grupo de pessoas criminosas e implacáveis que se aproveitam disso. O segundo motivo pelo qual o grande segredo é mantido é que em 1953, o diretor da CIA, Allen Dulles, Majestic 12, aliás, ele fez parte da segunda formação dos Majestic 12, ele era Majestic 1, diz que guardar o segredo era uma questão de guerra psicológica do assunto de OVNIs, que era a questão principal da causa da existência da Ordem de Segurança Nacional. A maldita ordem. Não, porque é questão de segurança, a maldita desculpa. Isso é basicamente criar uma narrativa que os extraterrestres são ruins e que querem nosso mal. Quando, na verdade, quem quer o nosso mal é esse grupo de pessoas. Eles são a verdadeira ameaça para o planeta. Sabe por que o Brasil está nesse buraco? É por causa dessa organização transnacional. Os políticos corruptos é apenas um subproduto. Subproduto. A raiz do problema é isso aqui. E no nível que você possa imaginar. Em qualquer nível que você possa imaginar. Eles encenam abduções e fazem mutilação de animais, que são combustíveis de guerra psicológica. Um plano deles consiste em unir o mundo num estado militar totalitário, usando como pretexto a ameaça extraterrestre. Como eu disse, como eu sei disso? Pois bem, eu tenho denunciantes de várias corporações aeroespaciais que confirmam. Aí o Cleiton mostra, mas como que o senhor pode confirmar isso? Eu tenho várias testemunhas militares que confirmam. Pois bem. Agora que você tem essa compreensão, a gente pode continuar com a nossa explanação. Espero eu que você tenha absorvido. Mas se tem alguma dúvida ainda, procura no acervo do canal a live sobre os Majestic 12. 2h30 com detalhes, vários nomes diferentes, como iniciou. Aí você vai realmente entender. Porque para entender o que está acontecendo, começa entendendo o inimigo, que tem que ser combatido. Pois bem. A assinatura divina do agroglifo brasileiro em 2025? Possivelmente. Isso aqui vai te dar uma nova visão, uma nova perspectiva do que representa de fato os agroglifos ou corpus ciclis, ou os círculos das plantações. Muito recorrente na Inglaterra, na primavera. Sim, com certeza, ele já aparece visualmente no triângulo, mas está escondido em outros números. Não há data que somou 14, a mesma data do polígono duplo externo, códigos alquimistas. As coordenadas da cidade do Ipuaçu, Santa Catarina, onde geralmente esses objetos aparecem desde 2008. Então é algo que acontece desde 2008, e não é a primeira vez que esse símbolo aparece em Santa Catarina, tá, meus amigos?
que é o símbolo do sagrado feminino. Pois bem, sensacional. E que representa também os 3 Yatras, a Lua e a Terra. Pois bem, no esoterismo, qual o significado desse símbolo? A combinação de um triângulo invertido com um círculo representa a união do infinito, círculo com a trindade divina, infinito junto com a fonte criadora. Acredita-se também que simboliza a água e a introspecção, representando a conexão com o mundo interior e as emoções. Pensamento coerente. Interessante. Emoções trabalhando em perfeita harmonia com a razão. Na alquimia, o triângulo invertido com uma linha que cruza representa o elemento terra, mas o símbolo é usado com diversos contextos esotéricos, para simbolizar também o feminino sagrado, ou a deusa, e o acolhimento de energias passivas, ou seja, energia feminina. Bem interessante. Agora vocês vão entender o verdadeiro significado, o verdadeiro propósito dos agroglifos. Prestem atenção. Existe muita especulação sobre isso. Dr. Greer vai elucidar isto para vocês nessa noite. Agroglifos está conectado, está estritamente relacionado com os protocolos de contato C5. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu não estou exagerando. O protocolo de contato C5 é um termo que foi cunhado em 1990, desenvolvido pelo próprio Dr. Steve Greer. Hoje as agências de inteligência utilizam esse protocolo, assim como Mike Benz, Jake Barber, no Instituto Skywalker. Já mostrei para vocês também com resultados. Lembrando que várias naves extraterrestres já entraram em contato com os chapéus brancos, cara a cara. E o próprio Mike Benz, assim como o Mike Herrera, confirmaram isso em entrevista com provas, inclusive provas em vídeo. Já mostrei aqui no canal. Para um contato aberto com as entidades não humanas, os nossos amigos extraterrestres. C5 é um termo que foi cunhado em 1990 para descrever o tipo de contato no qual humanos convidam a interação, em oposição a meramente avistar acidentalmente uma nave ET, UFO, observar passivamente um evento. É uma categoria de contato única, empoderada, sendo um evento intencional, ou seja, uma interação, onde você se torna um embaixador galáctico, mas isso tem um propósito muito maior. Exemplos de interação intencional e os denominados crop circles, círculos das plantações. Existe esta correlação intrínseca. A projeção do triângulo. Em 1992, uma equipe do Dr. Greer, que estava ali realizando os protocolos de contato em Uber, o Rio, e decidiu mentalmente, lá na Inglaterra, e decidiu mentalmente uma forma específica de Corp 6 que ninguém mais no mundo conhecia. Eu vou explicar isso para vocês. Grupo de pessoas fazendo protocolo de contato receberam uma imagem, ninguém comunicou ao outro, então uma imagem telepática que foi enviada pelos nossos amigos extraterrestres, que era um triângulo com 3 esferas em cada ponta. Aí depois que eles fizeram o experimento, o que você viu? Olha, eu vi um triângulo com uma esfera em cada ponta. Eu também. No dia seguinte, um Corp 6 foi formado exatamente com esta forma geométrica. Um triângulo equilátero colateral, 3 círculos conectados por linhas, usando os protocolos C5. Eles transmitiam mentalmente essa forma dos extraterrestres, pediram que criassem um campo próximo. Sensacional. E os extraterrestres criaram. Maravilhoso, foi impresso. Em outras palavras, a intenção das pessoas daquele grupo foi impressa através da geometria sagrada, como uma forma de interagir no emaranhado quântico e atingir o inconsciente coletivo da humanidade. Na manhã de quinta, às 5 horas, a formação precisa e exata que havia sido projetada mentalmente foi encontrada no campo. E está aqui para vocês, que é o símbolo
utilizado pelo Dr. Steve Greer, dado pelos extraterrestres. Foi encontrado no campo, tendo se manifestado rapidamente entre meia-noite às 5 da manhã. 2. A interatividade com pesquisadores. Pesquisadores do ciclo das plantações, como Colin Andrews e Buzz Taylor, tiveram experiências onde discutiam entre si a combinação de designs. Quando os ciclos estavam começando, eram simples. No dia seguinte, a formação mais elaborada parecia um campo perto das suas casas. Então, eles recebiam telepaticamente essas formas geométricas e elas eram impressas nos campos das plantações pelos extraterrestres. Isto é muito lindo. Isto é maravilhoso. Meus amigos, é como se os extraterrestres dissessem, se você tem intenção verdadeira, se você tem amor e quer, de fato, de coração, ter essa interação, essa comunicação e se tornar um embaixador galáctico, nós vamos imprimir geometricamente no planeta. Ou seja, nós vamos alterar a grade holográfica da Terra com o seu pensamento, com a sua consciência, para que este mesmo pensamento possa ser retransmitido para outras consciências e contagiar o mundo. Espetacular! Espetacular! Quando eu falo para vocês que os extraterrestres estão querendo multiplicar o seu poder de cocriar, não é exagero. Para tanto, é necessário a iniciativa humana. A iniciativa humana é imprescindível e indispensável. Em um relato, Buzz Taylor expressou o desejo de que todos os diferentes formatos de corpos psíquicos que haviam aparecido até então estivessem em uma única formação. Interessante. E isso aconteceu literalmente naquela mesma noite. Todos os símbolos estavam interpostos. Se você não está impressionado, deveria estar impressionado muito nesse momento. Então, meus amigos, esse corpo psíquico aqui que apareceu em Santa Catarina, nada mais é que uma expressão de uma consciência humana que foi impressa pelos nossos amigos extraterrestres, em forma de geometria sagrada. Uma forma de alterar o campo morfogenético do planeta e uma forma também de harmonizar a grade holográfica da Terra. Maravilhoso. 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 Avistamentos e evidências físicas. As experiências de contato escritas incluem tanto materialização de naves quanto presença física de seres. Flórida, 1992. 4 veículos extraterrestres se materializaram no ar, muito perto de 40 e 50 pessoas que estavam praticando os protocolos de contato. E participavam de um workshop presidido pelo Dr. Steve Greer, perto de Pensacola. A equipe sinalizou para as naves com uma luz, um tipo de laser que eles utilizam. E as naves sinalizaram de volta, piscando também, formando um triângulo no céu. Houve também uma presença extraterrestre desmaterializada, descrita como uma projeção eletrônica, um holograma, um espectro, semi-materializado, que se manifestou no meio deles. Se movimentava no estacionamento. Aterragem de discos. Em 1992, na mesma fazenda perto de Woodbury Hill, onde o triângulo mental se manifestou, no qual foi utilizado como símbolo do Dr. Steve Greer, dos protocolos de contato, um disco de cerca de 100 pés de diâmetro, aproximadamente 30 metros, pousou e pairou 10 pés, cerca de 3 metros do chão. Uma nave muito semelhante foi fotografada perto de Silver Hill em maio de 2009. Encontro com extraterrestres. Um policial viu um casal de extraterrestres muito altos e esguios, vestido com vestes brancas e capuzes, inspecionando um campo de círculo das plantações. Quando o policial se aproximou, os seres se moveram com grande velocidade, deixando evidências na plantação de onde haviam corrido. Estavam ali, através... Eles modificam o emaranhado quântico, meus amigos, de uma forma, eles podem modificar a matéria. E eles criam, eles imprimem, literalmente, através das suas consciências, interagindo com a consciência humana, esses corpos cíclicos. Fenômenos auditivos. O contato também se manifesta através dos sons de tons. Colin Andrews gravou os tons dos círculos das plantações.
têm sido usados em treinamentos de contatos imediatos do 5º grau. O protocolo C5. Esses tons ainda estão ocorrendo e foram gravados recentemente, emanados de árvores e arbustos. Só que isso vai além. Quando você imprime essa consciência nas plantações, na natureza, ela também afeta as árvores que estão aos redores. E elas começam a emitir sons de alta frequência que trabalham na consciência humana. Espetacular. Você nunca, com certeza, você nunca ouviu falar disso antes. Eu estou falando de uma pessoa que já fez protocolos de contato na Inglaterra inúmeras vezes e testemunhou isso com os próprios olhos, sem falar de outras testemunhas que realizaram protocolos de contato. Esses tons ainda estão correndo e foram gravados recentemente, emanados de árvores e arbustos. Uma dessas gravações foi feita por Andrews, de uma árvore muito semelhante a um tom gravado no Monte Shasta, na Califórnia, em 2005. E outro caso, uma árvore de Josué. A árvore de Josué, meus amigos, eu fui pesquisar porque eu não sabia o que era isso. É a Yucca brevifolia, essa árvore que está aqui para vocês. Tá? Pois bem, aqui na fotografia. Pois bem. Em outro caso, uma árvore de Josué foi observada vibrando e movendo-se como se estivesse pulsando, devido a um campo de energia interno e invisível. Bom, isso 50 pessoas fizeram. Grupo de 30, 50 pessoas. Por isso que o Dr. Greer está promovendo um mega evento. Ele tem certeza absoluta, inclusive os próprios extraterrestres notificaram o Dr. Greer. Olha, se nós conseguirmos 1 milhão de pessoas no próximo dia 8, imagine a frequência, a vibração, o efeito que isso vai causar no planeta. Ainda mais agora com o 3 Atlas que está emitindo essas novas energias. Daqui a pouco eu vou falar sobre o 3 Atlas. Realmente sensacional. Você é incansável, Dr. Greer. Você é imparável. Para solidificar a compreensão do contato extraterrestre via protocolos de contato C5, pode-se pensar nele como um receptor de rádio mental sintonizado. Se o rádio, a consciência, a sua consciência, estiver perfeitamente sintonizada, sincera, calma e clara, com pensamento coerente, que vem do coração, da alma, da essência, ela pode não apenas receber uma transmissão dos nossos amigos, informação ou avistamento, mas também enviar uma requisição que resulta em uma manifestação física imediata, como um círculo das plantações. O pensamento torna-se o transmissor que as tecnologias transdimensionais dos extraterrestres usam para interagir, ignorando a lentidão da luz. Maravilhoso. Realmente esplêndido. Eu acho que só isso já valeu o ingresso dessa live, mas tem muito mais por vir ainda. Dr. Greer prova que os agroglifos são resultado direto da interação entre nossa consciência e a dos extraterrestres, que se materializam na forma de geometria sagrada, conhecida como Círculo das Plantações. Esses desenhos representam uma forma de compartilhar a consciência positiva por meio da simples contemplação da geometria, sendo esta síntese de um pensamento benevolente e coerente. Lembrando que grupos escuros criam artificialmente diversos agroglifos falsos para ocultar os verdadeiros. Aliás, isso é uma advertência que o Dr. Greer faz. Tá? Existem muitos corpos que são falsos, tá? Infelizmente, para cobertar os verdadeiros. Dando continuidade. Assim como acontece com o fenômeno WAP também. Né? O presidente de Loirão renomeou Jared Isaacman para ser diretor da NASA, após retirar sua nomeação em maio, depois de sua ruptura. Lembra daquela briga entre aspas, né, aquela divergência com o Elon Musk? O retorno de Isaacman significa a reconciliação de Loirão com Elonzinho. Fato. Tá? Este é o fato. Aliás, isso aqui é um símbolo no qual Loirão deixa bem claro que está em harmonia perfeita
que reatou os laços com o Elonzinho. E também a aceitação do objeto de Zachman de equilibrar a exploração de Marte e da Lua, em vez de forçar exclusivamente no primeiro esperançosamente. Isso levará em breve à liberação de fotos do Observatório de Marte sob o 3I Atlas. Isso aqui é uma manobra, inclusive, para facilitar que esta sonda orbital possa, de fato, apresentar as imagens onde o 3I Atlas passou no último periélio em Marte no dia 3 de outubro. Sensacional. Agora sobre o 3I Atlas. O visitante interestelar 3I Atlas pode ter acabado de mudar de cor. Ele está mudando de cor toda hora. É multicolorido. Parece que está dando um sinal para a humanidade. Sem falar da frequência Fibonacci, que é uma matemática da geometria sagrada. Pela terceira vez. Observações recentes do objeto interestelar 3I Atlas mostram que ele desenvolveu uma leve tonalidade azulada. Então, de vermelho passou para verde e agora azul, sugerindo uma possível mudança de cor. Essa é a terceira vez que os especialistas observam a mudança de coloração do cometa desde sua descoberta. O cometa interestelar 3I Atlas pode estar desenvolvendo uma tonalidade azulada após sofrer um rápido e inesperado aumento de brilho. Então ele está brilhando de forma mais potente e também mudou de cor e está totalmente intacto após o periélio. E teve muitos astrônomos que disseram que iriam, inclusive, apagar os seus respectivos canais caso isso acontecesse. E tem muita gente esperando que eles façam isso mesmo. Foi uma decepção para muitos astrônomos, porque muitos acreditavam que o 3I Atlas, quando chegasse o seu periélio, ou seja, próximo do Sol, ia se desfazer em 1000 pedaços. No entanto, o 3I Atlas segue firme e forte e aparentemente intacto. E, para complicar ainda mais a situação, parece que ele está mais forte, mais robusto do que nunca. Impressionante. A deputada americana pede à NASA que compartilhe fotos do cometa 3I Atlas, que mudou de cor pela terceira vez. Então, a Ana Paulina Luna está fazendo lobby no Congresso para que essas imagens possam ser liberadas. Lembrando que as imagens, inclusive liberaram algumas imagens, são verdadeiros borrões. Isso é ofensivo. Isto, meus amigos, é debochar da comunidade científica e do bom senso das pessoas. Porque esses observatórios estão mostrando imagens que um astrônomo amador consegue melhor. É totalmente risível. O próprio Avi Loeb está falando, vocês estão de brincadeira. Isso já virou palhaçada. E a Ana Paulina Luna está reivindicando que as verdadeiras imagens, as imagens realmente que vão mostrar a verdadeira natureza do 3I Atlas, possam ser liberadas para o grande público. Deputada americana pede à NASA que compartilhe fotos inéditas do cometa 3I Atlas, que apresenta mudança de cor pela terceira vez. Pois é. Enquanto isso, aqui, meus amigos, o Dr. Gregory Rogers, que trabalhou na NASA, cientista, denuncia informações importantes sobre como ligas de níquel, em vez de ferro, são usadas em programas espaciais. E como o cometa 3I Atlas foi identificado como emissor de grande quantidade de ligas de níquel, mas sem ferro. Mais um motivo para concluir que não se trata de um cometa. E quem está falando isso é um cientista da NASA. Pois é, não tem mais como esconder. E falando em novas energias, aqui, meus amigos, como já foi previsto pelo canal, aliás, com muita antecedência, erupção solar em andamento, região diferente. 3I Atlas, simplesmente, quando estava no seu periélio, estava ali preparando uma alquimia, usando o Sol como verdadeiro laboratório. E agora essas novas energias estão chegando, e chegando com força total. A segunda erupção solar do dia está em andamento. Dessa vez o pico parece ser uma classificação alta, tá? De alta intensidade. X116, às 22h01, 4 de novembro. A fonte, no entanto, está em uma região logo atrás do limbo sudeste. O campo magnético da Terra está sendo fortemente atingido neste momento. E isto vai durar a semana inteira, talvez 2 semanas.
Tempestade geomagnética G3 em andamento, provocada pelo 3 de Atlas com a sua interação com o Sol. Uma forte tempestade geomagnética G3 está em curso. Um efeito direto nas enormes regiões de manchas solares hiperativas que agora estão se voltando para a Terra. Essas regiões ativas já liberaram poderosas erupções solares de classe X. Eu fico pensando aqui, né? Quando eu falei que o Loirão não está preocupado com o seu sucessor, em fazer o seu sucessor nas próximas eleições, meus amigos, eu acho que ninguém está preocupado com isso. Se eles estivessem realmente preocupados com isso, os principais magnatas do mundo estariam construindo bunkers agora, nesse momento. Porque eles estão com medo dessa transformação. Pois é. Algo para se pensar com carinho. Essas regiões ativas já liberaram erupções solares de classe X, enviando vento solar de alta velocidade e partículas carregadas diretamente para o campo magnético do nosso planeta. E a Terra está reagindo. É como se fosse um remédio para reagir. Sabe aquele paciente, aquele medicamento, vamos ver se ele reage. Né? Tá ali com batimento cardíaco quase zerado. Dá um choque para ver se volta. Para realmente adentrar nas densidades superiores. Essa onda de energia está sendo sentida no mundo todo. Zumbido nos ouvidos, forte pressão na cabeça, sono agitado, sonhos vívidos, mudança de humor súbita, aquela mudança, uma hora tá super feliz, outra hora parece que tá meio depressivo, um comportamento bipolar, ou explosões de emoções. Fadiga ou ansiedade repentinas, sem motivo aparente. Animais agindo de forma nervosa, se escondendo ou incomumente alertas. Mas é bom ir no médico antes, tá? Porque às vezes pode ser algo de origem patológica. Depois de você excluir qualquer possibilidade de origem patológica, aí com certeza é porque essas novas energias estão agindo no seu corpo. Essas perturbações magnéticas podem continuar pelos próximos 10 dias. Nos próximos 10 dias. Enquanto essas enormes manchas solares permanecerem voltadas para a Terra, com um verdadeiro canhão que foi projetado pelo 3i Atlas. E quem está falando isso não sou eu, é só ver a live passada. É o Stephen Burns, geofísico e astrônomo, que tem coragem de falar a verdade. É diferente de outros. As auroras estão visíveis mais ao sul do que o normal. E o campo continua a flutuar. E isso não é apenas atividade solar, é uma troca energética entre o Sol e a Terra. Mantenha-se atento, mantenha-se conectado. E tem mais. O C2025A6 Lemon. Lembrando que o 3i Atlas é acompanhado de 740 objetos. Sem falar do R2 Swang. Sem falar também do C2025A6 Lemon, que segundo James Gillant é uma nave Manhar. Isso. São seres da quinta dimensão, interdimensional. São majoritariamente felinos humanoides, juntamente com outras raças. James Gillant. Nota, o 3i Atlas recebeu uma rajada do Sol dia antes do seu periélio. Presta atenção. Dias antes do seu periélio. O mesmo padrão aconteceu com o C2025A6 Lemon. A mesmíssima coisa. Como se fosse uma linha de produção. Cujo periélio ocorrerá no próximo dia 8 de novembro. Então, se prepare. Porque depois dessa rajada de 10 dias, o C2025A6 Lemon garante uma próxima rajada do Sol. Novas explosões de massa coronal na sequência. Meus amigos, isso aqui é sincronizado matematicamente. E até mesmo os maiores céticos não podem mais negar este fato, porque está sendo esfregado na nossa cara. Cada objeto, elemento, está propiciando uma alquimia específica no Sol. Então, é como se fosse um tratamento. O primeiro tratamento, 3i Atlas. 3i Atlas interagindo com o Sol, agora emanando essa energia 10 dias. Próximo, C2025 Lemon, já está prontinho.
E está acontecendo a mesma coisa, mesmo processo. Nos mínimos detalhes, de forma meticulosa. Especulação do que pode suceder nos próximos meses. O 3 Atlas, junto com os descendentes marcianos, estão chegando junto com o 3 Atlas. Aliás, um verdadeiro comboio espacial, com várias raças de extraterrestres diferentes. Começa uma nova onda de aparições de OVNIs a nível global, muito mais impactante e intensa do que ocorrido em Nova Jersey em 2024. É só linkar com as informações que eu repassei para vocês na última live. Surto de drones na Europa, inclusive na Índia. Então não é só exclusivo na Europa, não. 2. Experiências de contato em massa, seguidas de visões e sonhos, e contatos telepáticos acionados pelo 3 Atlas na consciência humana. Como sugeridos pelo Griffith Wright. Griffith Wright, que fez vários prognósticos, utilizando linguística preditiva e um supercomputador, para fazer suas previsões, trazendo uma grande despertar da humanidade. Esse aperfeiçoamento da consciência, segundo ele, seria concluída em 2027. Mais um que fala sobre 2027. Impressionante. E sabe por que eu fico feliz, meus amigos? Porque essa postagem aqui eu recuperei de 3 meses atrás. E está se cumprindo à risca. Nos mínimos detalhes. Só não vê quem não quer mesmo. É a questão de livre-arbítrio. 3. Desmantelamento do Estado profundo e todas as suas camadas de poder, até que um contato oficial com entidades não humanas possa ser sacramentado, sendo o grande marco da divulgação e da entrega de tecnologias suprimidas. Nota uma possível origem do 3 Atlas e seu companheiro, que é bastante plausível que sejam seres de plasma interdimensionais. Ou seja, propriedade interdimensional inerente a essa categoria de seres. Sim. E o 3 Atlas tem um núcleo de plasma. Né? Pois bem. Aliás, ele bate em todos os quesitos que você possa imaginar com uma nave de plasma. Por Andrew Collins, um artigo aqui que eu achei super interessante. Propriedades do plasma. Níquel, dióxido de carbono, assim como o cianeto, que também está presente em grandes quantidades no coma do 3 Atlas, 23. São todos componentes chaves na geração de plasma. E o plasma, como vemos, é a chave para entender a natureza ciente do 3 Atlas. Então, o 3 Atlas é uma consciência e esse cientista está comprovando isso. Lembrando, meus amigos, que os seres de plasma já foram reconhecidos, tá, em vários periódicos científicos. 12 universidades no mundo, ninguém fala isso para vocês, já reconheceram a existência dos seres de plasma. Da mesma forma que a doutora Beatriz Villarroel comprovou também, através de periódicos científicos, apesar que ela está sendo boicotada, o mesmo ocorre também com essas universidades, sobre os objetos transientes. São os objetos transientes, são objetos que mudam, se deslocam de um ponto para o outro, que estão aqui, que acabam orbitando o espaço geoestacionário, onde ficam os satélites. Tá? São mais de 100 mil. Em outras palavras, a doutora Beatriz Villarroel comprovou que o nosso planeta está sendo sitiado por naves extraterrestres desde os anos 50, com provas científicas. Fatos. Presta atenção, meus amigos. Opinião qualquer um pode ter, mas são poucos aqueles que detêm os fatos. Contra fatos, não há argumentos. Em laboratórios, sabe-se campos de plasma ou plasmoides, estruturas de plasma mantidas unidas por campos magnéticos autogerados. Veja a figura. Exibe que só pode ser descrito como ciente. Então, esse cientista, ele mostrou, através de evidências científicas tangíveis, que uma consciência pode se manifestar através do plasma. O plasma é uma forma de interação de outros mundos, como se fosse um axis mundi. Um portal entre mundos. Essa característica singular do plasma foi observada pela primeira vez na década de 1960 pelo cientista físico teórico americano David Bohm, PRS, 1917-1992, que trabalhou
extensivamente com plasma em laboratório. O plasma foi identificado pela primeira vez em laboratório pelo químico físico inglês Sir William Crookes, em 1832, 1919. Ele denominou matéria radiante. Interessante. Matéria radiante. Eu lembrei do Nikola Tesla. Interessante. Após observar o intenso brilho emitido durante experimentos. Ou seja, uma matéria no qual a energia radiante, que é a energia taquiônica, que é a energia abril, que é o éter, se manifesta. Sendo uma ponte entre mundos. Nota, a matéria radiante de plasma é um elemento que atua como ponte entre mundos. Nesses mundos, outras consciências se manifestam na nossa realidade. Uma ponte para a quarta, quinta, sexta densidade, uma ponte para a quinta, sexta, sétima dimensão. Incrível. Ashton Forbes, que esteve, inclusive, na última atualização do Dr. Steve Greer como convidado, ele que é cientista, fala sobre armas termonucleares neutrônicas ou dispositivos de plasma, que pode atrair um ser, uma consciência de outra dimensão para a nossa realidade. Além de poder criar uma ponte Einstein-Rosen, ou buraco de minhoca, ou portal. É assim que a necromancia tecnológica é. Porque a necromancia, ela evoluiu, e hoje ela é tecnológica. Funciona. Então, da necromancia antiga, onde se davam as mãos, naquelas sessões, né, dar as mãos com símbolos para invocar entidades espirituais, evoluiu. E hoje tem uma roupagem tecnológica, que é tecnologia assistida pela consciência, no qual o Dr. Greer fala há muito tempo. Opera para invocar seres negativos para a nossa realidade. Interessante. Por isso que eles gostam de explosões nucleares. Interessantíssimo. Lembrando que também pode ser uma ponte de duas vias, obviamente. Tudo pode ser usado para o bem quanto para o mal. Bom teorizou que uma vez criado um ambiente de plasma, um proto-inteligência emergiria de um nível de existência mais profundo para ocupar esse ambiente único. Então seria uma forma de invocar um ser de outra dimensão, e isso foi testado em laboratório, em experimentos controlados. Um experimento controlado. Um protocolo científico. Assim que o plasma deixa de existir, isso aqui é necromancia, né, Net? 3.0. Feito em laboratório por cientistas proeminentes PhD. Assim que o plasma deixa de existir, isso é conduzir os positivos e negativos aceleram. Que fala, esse negócio de invocar ser, né, Net? Mesa branca é para os amadores, né, Net? Invocação de verdade são os cientistas que fazem. Estamos aqui para vocês. Desacelera o suficiente para retornar aos seus estados atômicos original. Proto-inteligência retorna à ordem implícita. Assim, apesar de aparentemente ser apenas um exocometa com comportamento estranho, o 3 Hiatas pode muito bem ser uma consciência individualizada, uma forma de vida por si só, trazida à manifestação através da criação precoce de um coma complexo, mantido no lugar por sua banha de plasma. Impressionante. Presumivelmente, uma inteligência entraria em estado dormente durante a jornada imensamente longas de um cometa, entre as estrelas, seja assumindo um estado de estase, ou mais provavelmente retornando à ordem implícita proposta por Bohm, antes da reanimação ao entrar em outro sistema estelar. Inclusive, isso aqui foi proposto, foi sugerido pelo próprio JP, e agora está sendo abalizado por um cientista. Com provas científicas, evidência científica tangível, palpável, documentada. Mas se você ainda é cético, né, porque você quer algo mais robusto, nós vamos trazer. Você não perde por esperar. Olha isso aqui, meus amigos. Fonte, moeda de 1 centavo, sobre o plasma. O plasma é o quarto estado da matéria, mais importante agora, está confirmado como uma nova forma de vida na Terra. Relatórios científicos revisados por pares, de janeiro de 2025, desse ano. Relatório científico revisado por pares, abalizado cientificamente, juntamente com imagens da NASA, de UAPs, conclui que orbes vistos nos Estados Unidos, orbes de plasma, e no Reino Unido são inteligentes, sencientes
e vivos. E tá aqui para vocês, meus amigos, esse site, todas as universidades do mundo que confirmam que os seres de plasma existem de verdade. Tudo isso já está pronto para a grande divulgação. Tudo está engatilhado. Quando você vê o trabalho da doutora Beatriz Villarroel, objetos transientes, sendo reconhecido por pares, os seres de plasma sendo reconhecidos por pares, em periódicos científicos, aqui 12 periódicos, aqui a lista de todas as universidades. Só falta o quê? Divulgar isso publicamente. Alguns dos principais artigos de referência por trás disso são mostrados no breve vídeo abaixo, mas discutirei mais detalhadamente nos próximos dias, em espaços de transmissões ao vivo. Certifique-se de seguir. Pois bem, interessante. Resumo: plasma. Até de 1 quilômetro de tamanho, se comportando de forma semelhante a organismos multicelulares, foram filmados em 10 missões separadas do ônibus espacial da NASA. Mais de 200 milhas acima da Terra, dentro da termosfera, esses plasmas autoiluminados são atraídos e podem se alimentar de radiação eletromagnética. Lembrando que isso aqui é uma nova categoria de seres, que vai de seres unicelulares até seres extremamente complexos e sofisticados, com uma consciência superior. Lembrando que os seres de plasma podem transitar livremente, isso foi confirmado, podem mudar de forma, alguns podem se materializar fisicamente, tendo todas as propriedades de um ser interdimensional. Os cientistas estão concluindo que, na verdade, os seres interdimensionais, os seres mais poderosos do universo, que são chamados ou denominados anjos espaciais, na verdade, são seres de plasma de categoria superior. Eles podem assumir a forma de cone, nuvem, donute, esférico, cilíndrico. Não há limites. E eles foram identificados pela primeira vez por pesquisadores italianos na década de 70. E, a priori, eles foram denominados como EBANI, entidades biológicas voadoras não identificadas. O trabalho evoluiu, a pesquisa progrediu, e hoje se sabe que se trata, sim, de seres de plasma. Daqui para vocês alguns exemplos. Seres realmente extraordinários, os primeiros seres criados pela fonte criadora. E vários artigos, meus amigos. Aqui, novo estudo sugere que a vida baseada em plasma na alta atmosfera da Terra. Tá aqui para vocês. Eu já vi artigos. Quando isso se apresentou a primeira vez, eu vi em 2016, 2017. Havia uns desinformantes no meio espiritualista que alegavam que isso aqui era arcontes. Isso é risível. Isso aqui são seres de plasma. Comprovadamente. Reconhecido por pares. Em periódicos científicos. Eu vi gente falando, não, isso aqui é um arconte. Por favor, né? Por favor. E olha que era um grande influenciador até hoje. Não posso falar o nome. Não quero receber processo. Um grande influenciador da transição planetária, reconhecido mundialmente, falando uma besteira dessa. Uma verdadeira desinformação. O próprio Jake Barber fala que para você entender os seres do universo, você tem que entender os seres de plasma. Indicando esse livro aqui que fala justamente sobre os seres de plasma. Então, na maioria das vezes, as pessoas imaginam que os seres extraterrestres são biológicos de forma análoga a seres. Não, eles podem sim ser seres de plasma. Aliás, são seres mais evoluídos do universo. É bom enfatizar aqui, meus amigos, eu vou ter que adiantar um pouquinho, porque senão eu não vou chegar no JP. Os anjos espaciais identificados por Chris Bradson, quando foi procurado pelas autoridades de inteligência para saber sua origem e intenção, eram, na verdade, seres de plasma. Os cientistas já sabiam que eram seres de plasma, aqueles anjos espaciais flutuantes. Mas eles queriam saber a intenção desses seres. Aí consultaram o Chris Bradson e falaram, não, são seres benevolentes. São como anjos. Interessante. Realmente excepcional. Seres de plasma ou ébanes mudam de cor constantemente. O 3 Atlas mudou de cor 3 vezes. Os seres de plasma possuem núcleo de plasma. O 3 Atlas também demonstrou ter um núcleo de plasma oval em seu interior.
Seres de plasma ou ébanes podem mudar de forma livremente. O 3i Atlas teve vários indícios de mudar de forma em diversas fontes diferentes. Mais comprido, outra hora tá oval. É só ver as imagens, é só ver o histórico das imagens. Ébanes podem se fragmentar em pequenas sondas a partir de um ébane mãe, além de poderem se apresentar como objetos sólidos físicos se assim o desejarem. Tudo isso corresponde à natureza peculiar do 3i Atlas. Sensacional. Mistério do 3i Atlas se aprofunda, brilha 5 vezes mais após passar pelo Sol. E os astrônomos alegando, vi astrônomo conhecido, famoso aqui no Brasil, não, porque ele vai se desfazer em 1000 pedacinhos, esse cometa. Eu vou apagar o meu canal, caso isso não aconteça. Pois bem, 3i Atlas está intacto e mais forte do que nunca. Agora, a cereja do bolo. Mega operação a caminho, confirmada por JP e Jorge Cavazos. Eu vou ter que recapitular novamente, porque isso aqui é um estudo relativamente longo. A linha do tempo da divulgação, 2027. Eu fui o primeiro, antes do Dr. Michael Salla, a falar de 2027. Agora o Dr. Michael Salla está falando, o JP está falando, antes do JP, vou enfatizar aqui. Quem acompanha o canal sabe muito bem disso. Isso aqui não é falsa retórica do Demis Viana. Isso é comprovado. Primeiro a falar de 2027. Agora Michael Salla, todo mundo repetindo. Pois bem. A ideia de uma divulgação extraterrestre planejada é fortemente associada à data de 2027. Então existe um plano em curso. E esse plano tem que ser concluído até 2027. Não é à toa que o Dr. Greer não poderia... a gente até entende. Não poderia dar muitos detalhes, mesmo porque ele não pode municiar o inimigo com informações privilegiadas, mas ele adiantou uma coisa. Não tem como, o Dr. Greer foi bem claro numa atualização dele, não tem como este mundo permanecer com o status quo além de 2027. E agora confirmado por JP. Bom, se JP sabe disso, Michael Salla sabe disso, Dr. Greer, Ross Contact, John Ramirez, que é ex-agente da CIA, quer dizer, Chris Bledsoe, até o Jeremy Corbell. É claro que existem versões divergentes, porque existem opiniões diferentes, tudo bem, mas todo mundo concorda que essa é a data limite. Todos. De forma unânime. Por que o Loirão vai ficar preocupado em fazer seu sucessor? Eu realmente não ficaria preocupado, se eu tivesse essa certeza. Pois bem. Previsão 2027. Um analista da operação da CIA, John Ramirez, que trabalhou por mais de 20 anos na agência, começou a falar sobre informações que aprendeu sobre vida extraterrestre, após se aposentar. Ele afirmou que a data de 2027 era consistentemente mencionada como o ano em que a divulgação ocorreria. Interessante. Decisões de 2017, segundo John Ramirez, decisões foram tomadas em 2017 para implementar a divulgação de forma lenta e gradual. Um processo de forma progressiva. Acúmulo de informações. Observando os últimos 8 anos, até 2025, ou seja, de 2027 até 2025, percebe-se um aumento constante de informações sobre OVNIs, UFOs, inteligência não humana, audiências no Congresso e grupos de estudo estabelecidos pelo Pentágono, indicando que estamos definitivamente caminhando para algo. O precursor 3i Atlas, o fenômeno relacionado ao 3i Atlas é visto como o precursor do evento 2027. Nota, existem mais de 15 fontes, tá, meus amigos? 15 fontes independentes que falam sobre 2027, inclusive ator de Hollywood. Entre Ross Contact, Dr. Steve Greer, Chris Bledsoe, além do John Ramirez. O acobertamento do 3i Atlas. Um padrão de longa data da agência como a NASA é o acobertamento de evidências de vida de artefatos extraterrestres. Isso aqui eu falei na última live, mas tem que ser recapitulado, porque senão fica fora do contexto. Que é o sargento Carl Wolf, que falou e provou, inclusive ele foi um denunciante, o Dr. Steve Greer, no National Press Club em 2001, que eles realmente conseguem maquiar
adulterar as imagens, editar as imagens para que essas imagens comprometedoras não sejam divulgadas do público, sobre tecnologia, sobre cometas, entre aspas, assim como eles fazem agora, com esses borrões que estão sendo repassados para a população, que é uma verdadeira ofensa ao bom senso alheio. O caso 3i Atlas comenta, inclusive agora, né, um observatório de Marte, da ESA, ou seja, da Agência Europeia, mostrou apenas um ponto. Foi realmente decepcionante. Especulação e cumprimento. Muitos especulam que a NASA está cobertando algo que é consistente com o padrão de não liberar imagens que mostrem evidências de vida extraterrestre. Verdade. Pois bem. Lembrando que o 3i Atlas é acompanhado de 740 objetos menores e objetos ainda maiores, como o R2 Suang, que tem uma relação direta com entidades não humanas, um verdadeiro comboio espacial. Ordens para silenciar a próxima operação. Então, JP recebeu orientação dos seus superiores, assim como Jorge Cavasselas, de que nos próximos 2 meses ele não poderia repassar informações, porque uma grande operação estava em curso, em andamento, para não prejudicar essas ações sensíveis que teriam o potencial de mudar o mundo para sempre, ou seja, o grande evento. Quando a informação do grande evento surgiu lá atrás, em 2017, já antigo, 8 anos atrás, era uma informação que veio bruta, meus amigos. Então nós não tínhamos todos os detalhes. À medida que as informações são atualizadas, a informação é lapidada. Então ela é refinada. Então certas percepções de 2017 hoje não se aplicam mais. Então o evento não é algo mágico que muda o mundo do dia para a noite. Mas é um processo, presta atenção, que acontece a partir, e é comparado pelo próprio JP, com o efeito dominó. Um efeito dominó imparável, que irá conduzir o mundo para uma única direção. E qual é essa direção? A divulgação. Muito interessante. Aqui, meus amigos. O Departamento de Guerra acabou de ordenar silenciosamente que cada Guarda Nacional Estadual treine uma força de reação rápida. 500 tropas. Isso aqui é uma prova inegável, uma prova inequívoca que uma operação está em andamento. É importante recapitular todas essas informações, se alguém tem dúvida ainda. Altos funcionários do governo Loirão, como o próprio Marco Rubio, Miller, adotam mentalidade de bunker, estão se precavendo em bases militares. Interessante, Trump, Miller, Noé, todo mundo ali se abrigando em bases militares. Bom, se isso não é sinal de uma mega operação, eu não sei mais o que é. Urgente, o presidente da Comissão de Supervisão da Câmara, James Comer, diz ao DOGE para agora tem autoridade de declarar todos os perdões de Biden nulos e sem efeito. Iniciar o quê? As detenções em massa. Tá aqui, tudo engatilhado. Ah, mas você quer mais evidências? Pois bem, eu estou trazendo aqui evidências do governo Loirão sobre atividades que podem ser percebidas tanto na superfície, mas tem seu alcance, obviamente, no mundo underground, que é o principal objetivo. No entanto, também está acontecendo movimentações precisas para a divulgação no Congresso dos Estados Unidos. Prestem atenção. Richard Dolan Show. O apresentador Richard Dolan e seu convidado Alan Lavigne discutem o status atual do movimento de divulgação de UAPs, o fenômenos aéreos não identificados, argumentando que apesar das aparências e das distrações do governo, ainda existe um manuseio silencioso e investigações ativas correndo nos bastidores em Washington. E o Richard Dolan, meus amigos, junto aqui com Alan Lavigne,
comprovaram que existem 40 denunciantes com provas físicas prontos para depor nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai linkar, não perca a live de sábado, linkar o que está acontecendo no Brasil, em Varginha. Aconteceu em 1996, o caso icônico, ufológico aqui, de Varginha, Minas Gerais, que será elucidado de uma vez por todas e vai expor os Majestic 12, esses brasileiros corajosos. Inclusive os médicos cirurgiões. Dr. Greer recebeu 6 mil documentos explosivos, implementando Luiz Elizondo, com nomes de pessoas que trabalham para os sites negros como grandes influenciadores do mundo. Tudo isso está sendo engatilhado para ser exposto a qualquer momento. Documento com 6 mil documentos. Uma verdadeira rede que é abastecida pela Airspace Corporation para enganar as pessoas. Enganar os espertos. Investigação de UAP, juntamente com o presidente do Comitê Senado, Warner Rubio e o Marco Rubio, começam a investigar a fundo a questão de UAPs. Alguns anos antes. 3. Acesso de informação confidencial devido a seu papel no comitê foi solicitado ao Dr. Steve Greer, que fornecesse informações em uma instalação de informações compartimentadas e seguras. Ou seja, um local onde o sigilo pode ser assegurado. Sobre o que a equipe de Greer havia descoberto, Marco Rubio parou tudo para ouvir Dr. Steve Greer. Isso é oficial. E hoje, Dr. Steve Greer está prestando assessoria ao Comitê de Inteligência do Senado. Mudança de cargo. Recentemente, antes da gravação do podcast, o senhor Rubio tornou-se secretário de Estado. Essa mudança levou uma nova liderança no Comitê de Inteligência do Senado. Nota, Dr. Greer revela que está fornecendo informações através do Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos por intermédio de Marco Rubio. Marco Rubio enfrenta a pressão para investigar programas secretos de OVNIs após denúncias de informante. E os informantes, Dr. Greer tem 750. Marco Rubio está consultando cada um. Ele já viu todas as provas, todas as evidências. É isso que de fato irá mudar o mundo para sempre. O senador da Flórida, Marco Rubio, uma vez importante em Washington em assuntos de inteligência, está agora enfrentando crescente pressão para iniciar uma investigação completa sobre projetos governamentais secretos, após o depoimento de denunciantes sobre operações secretas de recuperação de UAPs, que é o programa que operou no Brasil, no caso Varginha, em 1996, que é o Legance Program, né? Programa Legado. Pois bem, é aqui, meus amigos, festa da divulgação. Marco Rubio afirma anteriormente que vários denunciantes compartilharam informações com ele sobre o programa de OVNIs. Tem dúvida? Aqui está a confirmação. Altamente confidenciais. E temiam por sua segurança. Sim. Inclusive tem um agente da NSA que falou o seguinte: Marco Rubio, Trump, me dá sinal verde que eu vou entregar tudo. E vou entregar todo mundo. Eu vou falar sobre a energia livre e as tecnologias suprimidas. Tudo isso está acontecendo, é algo palpável, tangível. Aqui estou dando apenas uma pincelada, uma amostra grátis para vocês do que eu vou abordar sábado com provas. Não é o disse que disse, com evidências. Está acontecendo. E as pessoas preocupadas com a Venezuela. Meus amigos, eu não estou dizendo que isso não seja um problema. Mas comparado com isso, é uma coisinha. Desculpem, tá? Tem que ter senso de proporção. Ser desperto também é ter senso de proporção. O que vai mudar o mundo? Revelação, MedBed, tecnologia livre. A exposição dessa organização transnacional, porque com a exposição dessa organização transnacional, não vai existir o Maduro, não vai existir Lulu, não vai existir nenhum governo corrupto no mundo. Isso é efetivo. Nós não queremos medidas paliativas, poxa. E o tempo urge. É até 2027. Quando você tem pouco tempo, você tem que colocar na prancheta prioridades. O que é prioritário? Precisa pensar muito. Porque se você pensar 2 vezes, é porque você não está linkando o Lé com o Cré. Não precisa pensar muito. Está com deficiência cognitiva, no mínimo. No mínimo, com deficiência cognitiva. O que é prioridade?
Nós temos pouco tempo, é realmente expor isso. As novas energias estão chegando. O mundo está se modificando. As mudanças geofísicas são visíveis. Movimentação intensa na área 51. O que está acontecendo? Mais uma evidência dessas operações. Nas últimas horas, imagens misteriosas, relatos, testemunhas começaram a surgir nas redes sociais mostrando atividade fora do comum na área 51. E tem gente falando para mim, mas a área 51 é apenas um museu. Eu sei disso, meu querido. Mas na área 51, nas proximidades, principalmente do Lago Grão, com denunciantes, o próprio Bob Lazar fala da S4 e da S2. Sem falar do Michael Salla, de várias testemunhas. O próprio Dr. Steve Greer, que são bases, são dos principais sites negros que ficam naquela região de Nevada. Bases mais secretas dos Estados Unidos. Luzes estranhas, comboios estranhos e saindo em alta velocidade. Soldados entrando e saindo num ritmo vertiginoso na área 51. Todos armados até os dentes. Barulhos estranhos, sons metálicos. Uma mega movimentação na área 51. O que vocês acham que é isso? Barulhos estranhos vindo do subsolo, ou seja, uma ação nos sites negros, nos túneis, estão deixando a internet empolvorosa. Mas o que estaria por trás de tudo isso? Alguns acreditam que pode ser apenas mais um teste militar secreto, porém outros juram que se trata de algo muito maior, possivelmente relacionado ao enigmático 3i Atlas. Aquele mesmo nome que vem circulando em fóruns de teorias há semanas. Tô no cosmos. Não, o 3i Atlas é a chave energética que fez isso acontecer. O que está acontecendo ali, tô no cosmos, na verdade é uma operação feita pelos chapéus brancos, coordenada pelo loirão. Você quer evidências? Eu trago as evidências. Ross Contact é espetacular nesse quesito. Um especialista. É um craque. Newsnet. Acidente envolvendo objetos conhecidos perto da área 51 alimenta ligações de acobertamento. Sim. Além dessa mega operação que é injustificável, teve uma queda de um suposto drone de uma outra companhia. Isso, de uma outra empresa. Lá em Las Vegas. Só que o estranho é que um funcionário que trabalha ali, ele fala, olha, essa movimentação é simplesmente injustificável, porque está entrando militares da Força Delta, das operações... Força Delta, não preciso nem... Quer dizer, não preciso nem falar. Armados até os dentes, entrando e saindo. Para você te recuperar um drone que caiu, é muito celeuma. É muito celeuma. É muito celeuma. Por que você precisa estar armado até os dentes? Isso é injustificável por si só. Não tem nenhuma ameaça ali. Um drone caiu, não é uma ameaça. Mesmo porque não causou nenhum dano, ninguém se feriu, não teve ninguém desencarnado. Era simplesmente uma missão de recolher os destroços. Mas por que você está mandando ali centenas e centenas de militares armados até os dentes das forças especiais? É uma questão de pensar um pouco. O acidente foi rapidamente acobertado, tanto literal quanto figuramente. O investigador-chefe, 8 News Know, o George Knapp, que é super conhecido na comunidade ufológica americana, afiliado ao Nexstar, acredita que a versão oficial divulgada pelos militares é comprovadamente falsa. É claro que é falsa. É muito falsa. Não precisa nem ser nenhum gênio para perceber que isso aqui é fake, é apenas uma operação de acobertamento, uma operação de fachada. Com que rapidez o governo responderia à queda de um objeto desconhecido? O que aconteceu no dia 23 de setembro em terras públicas fora dos limites da área 51 é um exemplo clássico de como funciona o processo de recuperação de destroços, algo com que os moradores locais já estão acostumados. Eu estava tomando meu café, ouvindo as instruções de segurança na área 51, quando de repente a situação ficou muito séria e a base foi isolada, disse Arno Klaas, a Klaas. Deve ser um funcionário, tá? Porque o texto da National News não especifica se era um funcionário, parece que é um porteiro que trabalhava ali. É algum funcionário. Ele descobriu que houve uma grande operação na área, totalmente secreta, sigilosa, no meio da noite, e que algo deu errado.
Um dos nossos ativos foi abatido, lembrou Arno. Não se trata de segurança, trata-se de segurança da área 51, dos nossos ativos foi abatido. Aí, de repente, ouvimos um AVE, aeronave não tripulada. Isso, AVE, um tipo de drone militar. Aeronave não tripulada com munição. Calma aí. Drone com munição, Força Delta. O bicho tava pegando ali, isso é fato. Barulhos estranhos, som metálico vindo do subsolo. Ele captou informações de que medidas de segurança rigorosas foram implementadas quase que imediatamente. Não apenas na área 51 foi isolada, mas em pouco tempo, uma grande extensão do Vale de Cabu também foi, toda a área inteira. Quilômetros e quilômetros quadrados, todos isolados. Lembrando que essa abrangência de isolamento alcança a S2 e a S4. Ficou claro que algum tipo de nave havia caído a quilômetros de distância dos limites da área 51, em terreno público, adjacente à rodovia 375, também conhecida como rodovia dos extraterrestres. Arno entrou em sua caminhonete e partiu de sua casa, em direção ao sul, mas enquanto dirigia pela estrada conhecida como Mailbox Road, rodovia, ele se deparou com uma patrulha armada. Eles estavam com brinquedinhos à frente, não apontados para mim, mas bem visíveis, e ficou claro que não estavam para brincadeira. Iam para o combate, disse Arno. Ele voltou atrás, seguiu para o sul pela rodovia extraterrestre até o Lago Ground Lake. A estrada principal da base também estava bloqueada por policiais e segurança militares. Um helicóptero militar com uma cesta acoplada estava estacionado ali, presumidamente pronto para remover os destroços de alguma coisa. 2 banheiros químicos indicavam que a equipe planejava ficar ali por muito tempo. Imagine, instalaram banheiros químicos para os militares. Isso aí é uma mega operação. Quer dizer, não tem como descrever isso de outra forma que não seja uma mega operação. Ou você tem dúvida ainda? Porque para ter dúvida disso, tem que ser para lá de cético. Quase todo o vale foi isolado. O vale inteiro de Nevada foi isolado, explicou Arno. Se essa aeronave tivesse caído em algum lugar dentro do espaço aéreo restrito, não teríamos ficado sabendo, disse Arno. Em outras palavras, se fosse simplesmente uma aeronave que tivesse caído ali, não teria esse celeuma todo, esse alvoroço todo, esse verdadeiro show, essa mega movimentação, que denota o quê? Uma mega operação, indubitavelmente. É a única conclusão razoável que se pode chegar. A base aérea que abriga uma frota de drones e outros UAVs, veículos aéreos não tripulados, emitiu um comunicado explicando que a referida aeronave não tripulada era uma de suas propriedades. Não, isso aqui é um drone aqui dessa empresa. Calma aí, um dono de uma empresa cai ali e faz um celeuma desse tamanho? Um verdadeiro alvoroço? A base inteira entra em polvorosa? Isso é injustificável. O mesmo comunicado alegava que alguém havia adulterado o local do acidente, espalhando diversos fragmentos de outras aeronaves, juntamente com uma bomba de treinamento inerte. A Força Aérea informou que o FBI estava investigando a suposta adulteração do local. O FBI foi investigar porque as informações não estavam batendo. Alguém tinha adulterado o local da suposta queda do acidente. O FBI, opa, isso aqui parece um acobertamento. Vocês estão escondendo algo. E isso está claro, está nítido. A Força Aérea relata a adulteração e descobriu materiais pós o incidente. Durante uma vistoria de acompanhamento local, na sexta-feira, dia 3 de outubro, os investigadores descobriram sinais de adulteração do local do acidente, incluindo a presença de uma bomba de treinamento inerte e um painel de aeronave de origem desconhecidas que foram colocados no local após o incidente. Diz um porta-voz em comunicado. Agora vamos linkar isso com a informação do Dr. Greer de 2 anos atrás. Atualização do Dr. Greer. Dr. Greer esteve com um dos chefes dos sites negros desertores, que é um dos diretores do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que está desertando e pôde conhecer pessoalmente
esse desertor desse site negro. É pessoalmente uma base subterrânea para onde foi levado de helicóptero e ali se encontrou com esse chefe. Imagine vocês. O Dr. Greer foi levado de helicóptero, exatamente na localização desse antigo site negro que desertou. Existem 6 grupos de bases subterrâneas que estão desertando. 6. Olha só. E que entraram em contato com o Dr. Steve Greer. Um grupo de Buenas Verdes e da Força Delta, que trabalhou nesse projeto Os Negros, está querendo fazer uma operação militar independente e derrubar as bases principais, onde ocorrem as operações legais, mais nefastas, cabeludas. E a gente sabe que uma das principais bases se localiza exatamente ali em Nevada, próximo ao Lago Grau. A última atualização do Greer fala que esse grupo só estava esperando uma autorização do loirão, sinal verde. É um sinal verde. E uma classificação ultra secreta, TSSCI, para trabalharem dentro da lei. Eles não queriam fazer essa operação à margem da lei. Como vingadores, justiceiros. Meus amigos. Claro que o Dr. Greer não vai poder confirmar isso, mas temos aqui um fortíssimo indício. Lembrando que o JP foi bem claro, as operações se iniciaram. Os próximos 2 meses serão cruciais. Eu acho que isso é muito mais importante do que está acontecendo na Venezuela. Com todo o respeito que eu tenho por vocês. Isso não significa que o loirão vai negligenciar essas coisas, não, porque ele tem. Isso aqui é muito difícil, porque ao mesmo tempo que ele tem que administrar as coisas da superfície, ele tem que administrar essa mega operação, que para ele é prioritário. Obviamente, a revelação. É isso que nós queremos. É isso que efetivamente vai trazer, vai ser o trampolim para o novo mundo, para a entrega das tecnologias suprimidas. E, de fato, vai eliminar, extirpar o mal pela raiz. Porque todo o mal que existe na superfície é um subproduto do que acontece nesses sites negros. Além disso, Dr. Steve Greer. Dr. Greer, 8 e 9 de novembro, agora, presencialmente na Gaia Esfera, né? Porque vai fazer um mega evento sobre a esfera de Gaia também. A esfera de Gaia, puxa. A esfera de Buga. Oh, meu Deus. Não, tudo bem, é cansaço. Fiquei a noite toda, até de madrugada acontece. Obter as informações mais atualizadas sobre seus projetos nos bastidores. E sua análise do significado da esfera de Buga, o que precisamos fazer para nos preparar. Preparar para quê? Para o contato. Por isso que ele está presidindo um mega evento de contato onde ele acredita que vai conseguir a adesão de milhões de pessoas. O tópico proibido por JP, por seus superiores, assim como Jorge Cavassalas, o indivíduo disse a JP para parar de falar sobre 3 tópicos principais. 3 IATLAs, as medbeds e algo relacionado aos oceanos e atmosfera. Então nós temos algo iminente acontecendo com relação às medbeds, acontecendo com 3 IATLAs também, e com os oceanos. JP enfatiza que grandes eventos ocorrerão dentro desses 3 temas. É por isso que ele foi proibido. Grandes eventos relacionados a esses 3 temas. Ordem de Jorge Cavassalas. Jorge recebeu uma ordem dos almirantes, ordem de cessar atividades. Não podem mais municiar o inimigo. Não vão mencionar, pelo menos nas próximas semanas, nos próximos 2 meses, nada relacionado a esses 3 tópicos. Essa seria uma última aparição pública. Ele precisa se afastar da vida pública para redirecionar seu foco para trabalhar nos bastidores. E eu vou começar daqui. E vocês vão entender o que pode ser que está relacionado com 3 IATLAs, o que está relacionado com as medbeds, que pode acontecer de forma iminente, e também o que está acontecendo nos oceanos. Vamos desvendar esses mistérios aqui no canal Temis Viana, Mundo Secreto.
e também o encontro do JP com o nórdico interdimensional, que se manifestou através de orbes de plasma, interessante, plasma novamente, onde ele está sendo convocado para uma grande missão, para a ativação da Arca, que está na Costa Rica. Por isso que está tendo uma movimentação militar na Costa Rica. É claro que também tem a ver com Maduro, mas a razão principal é a ativação das arcas, começando pela Arca do Atlântico, que está localizada exatamente ali na Costa Rica. Gratidão